cumprimentamos os irmãos que estão conosco online. Como o pastor Jânio já falou, será 3 meses estudando esses 3 capítulos, de Mateus 5, 6 e 7, os valores do reino apresentado pelo rei que se aproxima e diz que é chegado o seu momento, e ele começa a apresentar aí as atitudes, a postura, como deve ser o estilo de vida dos súditos deste reino. E o que é interessante, meus irmãos, na lição de hoje, que é a número 2, que o tema é sal da terra, luz do mundo, é que Jesus, ele não chega falando assim: olha, eu quero que vocês venham para o meu reino, para que vocês possivelmente um dia se tornem sal. E se vocês andarem bem, fazendo isso e aquilo, vocês serão uma luz. Não, ele disse: vós sois o sal e vós sois a luz. Não qualquer sal e não qualquer luz, mas o sal da terra e a luz do mundo. É a única expressão que Jesus toma para si e compartilha conosco de toda a Bíblia, dos seus ensinamentos, é esta segunda expressão. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E ele olhou para os seus discípulos, para aqueles que estavam lá, e disse: vós também deveis ser a luz neste mundo em que vocês vivam. Vivemos dias em que uma palavrinha que tem sido muito usada, ela está ligada com a chave, palavra-chave da nossa revista. Palavra-chave da nossa lição de hoje é influência, E hoje em dia o que mais nós temos são os influencers, os influenciadores digitais, aqueles que as pessoas estão procurando quem seguir, procuram este, procuram aquele, e a nossa revista diz que nós, os cristãos, é que deveríamos fazer o papel de influência na sociedade, porque é inevitável, é impossível você estar no meio dessa sociedade e não influenciá-la, porque é o que Jesus Cristo disse: não tem como esconder uma luz, e não tem como você ser sal e não estar fazendo o seu papel, porque senão será lançado fora e não terá valor nenhum. O nosso texto, o pastor Jânio já leu, mas eu gostaria só de ler rapidamente aqui com os irmãos, a partir do versículo 13 ao 16 de Mateus 5. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido ou deixar de dar o seu sabor ou o seu trabalho, com que vamos salgar? Ele diz: para nada mais vai prestar, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Também não se acende uma candeia, uma lamparina, e se coloca debaixo do alqueire, ou debaixo, alguns outros debaixo de uma cesta, mas se coloca no velador, um lugar alto, aonde é próprio de colocar a luz, para que a sua luz chegue a todos os que estão na casa. Assim, então, desta maneira, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Note essa palavrinha-chave. A vossa luz tem que brilhar não nos homens, diante dos homens, à frente, apontando para algum caminho, alguma direção que essas pessoas devem andar. Para quê? Para que através das vossas obras os homens possam glorificar o vosso Pai que está no céu. Então, a nossa lição de hoje, a apresentação e os objetivos da lição é apontar aí a função do sal, destacar a função da luz, e então completarmos falando a respeito da nossa influência na nossa cidade, na nossa família, no nosso trabalho. E a lição do professor, não sei se a dos alunos também tem, ela começa com uma pergunta que, antes de entrar na aula: que tipo de influência você tem exercido aonde você mora,
onde você estuda, onde você trabalha. Como tem sido a sua influência? Eu gosto muito de ler sobre muitos homens do passado que escolheram tomar uma posição e que hoje nós até mencionamos muitos os nomes deles, porque eles tomaram uma postura. E quando eu e você decidirmos fazer a nossa parte, talvez num futuro próximo, se Jesus não voltar, as pessoas possam estar mencionando a minha vida e a sua vida para glorificar o nome de Deus, como pessoas que se posicionaram, que entenderam a importância de tomar uma postura e ser diferente, e entender a importância de manter-se firme naquilo que o Senhor falou. Mas as pessoas têm o hábito de dizer, mas o mundo mudou, nós estamos em 2022, é diferente dos dias em que Jesus falou essas palavras, a igreja do passado é diferente da igreja hoje. Mas eu pergunto para os irmãos, os princípios daquilo que Deus estabelece nunca mudaram. O norte sempre será norte, o sul sempre será sul. Não tem como chegarmos a Cáceres somente indo para o sul. Para chegar em Cáceres e a Sinop, você precisa direcionar no norte. Para alcançarmos a direção que Cristo tem para nós, temos um norte, e o norte, a direção e a palavra de Deus, a nossa instrução, ela não muda, ela permanece para sempre. E aí precisamos entender a importância de exercitarmos. E aí, lendo sobre pessoas do passado que tomaram uma posição, eu gostaria de apresentar aqui para os irmãos um jovem que, quando tinha em torno de 19 para 20 anos, no século 17, nas colônias americanas, tomou a postura de ser uma pessoa que iria se pautar pelos princípios bíblicos e que veio influenciar até mesmo o futuro da nação, senadores e presidentes da nação americana. Nós já ouvimos falar e mencionar dele como um pastor, como um servo de Deus. O nome dele foi Jonathan Edwards. Quando ele tinha 20 anos, ele escreveu as famosas 70 resoluções de Edwards, aonde ele se postou no momento e ele disse: eu reconheço a importância de que, com a ajuda de Deus, preciso fazer a diferença na cidade, na minha família, onde eu vivo, a ponto de as pessoas reconhecerem Cristo em mim. E aí ele começou a escrever 70 resoluções, e a primeira delas disse assim: olha, tudo o que eu for fazer, sempre devo fazer para a glória de Deus, não pensando em querer o meu próprio benefício, a minha própria honra ou a minha própria glória, mas tudo o que eu for fazer vai ser sem levar até mesmo o meu ganho em consideração. Resolvo fazer tudo aquilo que seja para o bem e o benefício de todos os homens. Resolvo fazer tudo, mesmo que com dificuldade, para fazendo com que tanto eu como aqueles que estejam ao meu redor possam experimentar um mundo melhor. Número 5, vou ler algumas das resoluções. Ele disse assim, resolvo nunca desperdiçar o meu tempo, mas aproveitar toda a oportunidade, dando sempre o máximo das minhas habilidades. Resolvo não fazer coisa alguma que eu venha ter medo ou me arrepender, como que se eu tivesse na última hora da minha vida. Sempre quero viver como que esteja fazendo tudo na presença de Deus. Resolução número 9. Resolvo pensar muito antes de fazer qualquer coisa, como que se estivesse em um mundo que eu reconheço que está morrendo, com coisas que possam estar me envolvendo e levando à morte, e não deixar
que essas coisas venham me influenciar ou ser a causa da minha morte. Resolução número 14, resolvo nunca fazer nada que venha de um sentimento de vingança, pois a vingança pertence apenas ao Senhor. Resolvo viver todo o tempo, de todas as maneiras, com a melhor forma, representando aquele poder espiritual que está dentro de mim, em todas as estações na minha vida, a ponto de que as pessoas possam entender que o que faço e o que vivo, não faço de mim mesmo, mas pelo um poder maior que em mim opera. E ele vai escrevendo muitas e muitas dessas resoluções. Na resolução 26, ele assim: resolvo não fazer nada que venha diminuir a minha segurança e a do meu próximo, do amor de Deus e da graça dele sobre a vida de todas as pessoas. Vou falar a resolução 28, vamos dar sequência à nossa revista. Ele disse: olha, resolvo sempre, com diligência, estudar a palavra de Deus e constantemente e com a maior frequência possível, analisar a minha vida, se ainda estou no caminho que ela obviamente nos mostra tão claro como devemos viver, e para melhor de meus conhecimentos, sempre apontar para o meu próximo, que este é o melhor caminho a seguir. Jonathan Edwards viveu em torno de 1600 e alguma coisa. Dentre a sua família surgiram muitos senadores, e o terceiro ou quarto presidente dos Estados Unidos era descendente da sua família. Da sua família saíram muitos professores universitários, muitas pessoas que fizeram a diferença e que resolveram ser luz aonde quer que eles estivessem, porque eles reconheceram que, como cristão, aonde quer que nós estivermos, precisamos entender que o Senhor quer que nós sejamos sal e luz neste mundo que vive em trevas. Nós às vezes temos o hábito de dizer que o dia cada vez piora mais, mas desde que a humanidade, desde que o homem pecou e se afastou-se de Deus, lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, nós já vemos que a Bíblia diz que a maldade do ser humano era horrível. O homem sem Deus, ele sempre anda de mal a pior. E nós, como cristãos, precisamos, como Noé, fazer a diferença na nossa sociedade. Precisamos entender e reconhecer quando precisamos mudar, porque o Senhor nos colocou numa posição muito importante, ao dizer que nós, como seus súditos, além de representá-lo, precisamos ter essas evidências, porque se não estivermos vivendo estas qualidades, ele diz, de nada adiantará, seremos como um sal que vai ser lançado, jogado fora. E Jesus então fala da nossa relevância, da nossa importância, da nossa postura, porque a revista vai dizer: assim como a luz ilumina as trevas, e assim como o sal tempera e conserva aquilo que ele é colocado sobre, nós como cristãos fomos chamados, querendo ou não, para influenciar. Aí a questão que fica é: que tipo de influência estamos tendo? Que tipo de influência estamos levando à vida das pessoas? E o nosso ponto 1, então, vai falar sobre o sal, o ponto 2 vai falar sobre a luz, e o ponto 3 vai falar como devemos ser esse sal, como devemos ser essa luz. Vamos falar alguns pontos sobre a importância da luz, a importância do sal, e aplicarmos este princípio. Jesus falou palavras simples, palavras que todos entenderam. Muitas vezes nós tentamos distorcer, correr de um lado para o outro, mas a definição do que Jesus Cristo deu e do que ele falou é simples, mas nós precisamos entender o que representava o sal naquela época e a nossa importância de sermos este sal. E aí a nossa revista, ela vai dizer que o sal tempera e o sal conserva, que é o que Jesus Cristo apresentou. Ele disse: o sal tem que dar sabor,
e conservar o mundo que está cada vez de mal a pior, porque não tem nada nele que mantenha essa podridão, e se não for o sal que está ali conservando, estaria ainda pior. Então a definição de sal, a palavra sal na Bíblia, essa substância branca que nós entendemos que é retirado aí do mar. O nosso corpo tem sal. Precisamos de sal. Olha só, o sal é tão importante no nosso corpo que o sal mantém o quê? Ele controla a pressão do nosso corpo. Já viu às vezes uma pessoa que ela começa a perder a pressão e mostra, as pessoas têm o hábito de botar um pouquinho de sal debaixo da língua para rapidamente controlar aí a pressão. Mas o livro de Jó, ela apresenta o sal como um tempero para a vida. O sal, ele salga no capítulo, coloquei para nós, capítulo 9, versículo 49 e 50 do livro de Marcos. Tem um texto interessante aqui sobre o sal como tempero e purificar, e ele é apresentado até mesmo como, no 49, até mesmo como uma comparação com o fogo. Olha só, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Ele diz assim, olha, você será salgado com fogo. Ele diz assim, ó, o fogo, ele purifica, mas o sal tempera aquilo que vai ser levado ao fogo. Normalmente, nós colocamos sal na carne antes de assarmos. Se colocarmos o sal depois, não vai pegar da mesma maneira que ele vai penetrar quando deveria assar, mas ele deveria ser colocado antes para fazer esse valor. Mas eu coloco o versículo 50 ali agora para nós, a sequência do texto. Ele vai dizer, bom é o sal, mas se ele se tornar insonso ou insulso, insípido, sem valor nenhum, com o que vocês vão adubar? O sal também era usado para adubar. Olha só a próxima sequência. Tende vocês então sal em vós mesmo e paz uns para com os outros. Vocês precisam ter sal em vocês mesmo para que vocês possam estar cumprindo o seu dever como cristão. E aqui na nossa revista, ela vai dizer que a palavra sal, uma palavra neutra no grego, ela tinha pelo menos 4 maneiras de que eles viam o sal: como tempero, já falamos, como uma substância de fertilizante para arar a terra, mas como uma substância que conserva os alimentos, que é como Jesus apresenta aqui para a deterioração, e até os sábios olhavam o sal como o nosso estilo de vida, uma maneira de sabedoria e graça no nosso discurso, como o apóstolo Paulo fala, as suas palavras devem ser temperadas com sal. O sal era algo de suma importância. Para os irmãos terem uma ideia, Jesus está falando numa época em que não existia refrigeração, numa época em que eles usavam o sal para conservar a comida, e o sal tinha tanto valor, que na época de Jesus, 1 quilo de sal tinha o mesmo valor do que 1 quilo de prata. O mesmo valor do que 1 quilo de prata. Alguns estudiosos chegaram nas suas pesquisas a essa questão. E daí a razão do porquê muitos soldados romanos, quando recebiam o seu pagamento, eles recebiam em sal. Os soldados, eles recebiam o seu pagamento com sal, e eles então se tornavam os assalariados. A palavra salário vem da palavra sal. Eles recebiam uma quantidade de sal para cuidar da sua comida, daquilo que eles iriam utilizar durante a sua semana naquele sol, naquele local onde eles estavam. Mas muito mais do que isso, o sal, ele também serve para cuidar da nossa saúde como um conservante, como está lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. Coloca aí para nós, Ezequiel 16, versículo 4. Quando a criança nascia, o recém-nascido, e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, e nem foste lavada com água, para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolto em faixas.
Sabe, eu lembro quando eu era pequeno, eu andando de bicicleta, caiu um tombo muito forte, esfolei a minha perna, destronquei o meu pé. A primeira coisa que eu cheguei em casa, que o papai disse: a gente precisa colocar uma salmoura. Hoje em dia ninguém mais coloca salmoura. Papai preparou lá um sal, né? Dói, arde, os arranhados, tudo mais, mas enrolou, enfaixou o pé com uma salmoura e tive que ficar lá 2 dias com aquele pé para cima. Numa cidade pequena, não tinha hospital, né? Um pequeno posto de saúde que mal funcionava. Então, aquilo que foi preparado impediu o quê? A infecção, a inflamação. Teve aí um ato medicinal do sal, temperando, conservando. E o sal e a luz, olha só algo interessante, das qualidades que Jesus está falando aqui. O sal, ele é meio que direcionado a uma qualidade interna, algo que ele trabalha no nosso interior. A luz já é algo externo. E o sal, ele tem que estar dentro das nossas palavras, envolto, a maneira que nós apresentamos, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso alimento. O sal era usado até mesmo nos sacrifícios. Deus disse: olha, não tragam sacrifícios para ser oferecido a mim, que não seja salgado, que não seja temperado com sal. Está lá em Levíticos capítulo 2, versículo 13. Depois já pode preparar aí um texto de 2 Crônicas 13 e 5. Levíticos 2:13. Toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal. A sequência: e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Aqui ele está falando do sal da aliança. E da tua oferta, toda a oferta, você salgará com sal. Como o sal era um representante de conservação, um representante de manter a vida do alimento por muito tempo, lá em 2 Crônicas capítulo 13, versículo 15, Deus vai dizer que toda aliança, ela era conservada com sal, porque uma aliança de sal era uma aliança de compromisso para a vida toda. E os homens de Judá, capítulo 13, versículo 5. 2 Crônicas 13, 5. Esse é o 5? Não, né? Porventura, não vos convém saber que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, o reinado, a ele e os seus filhos, por um concerto de sal. Um concerto de sal representava um concerto perpétuo, um concerto para sempre, um concerto que seria mantido, um concerto que seria estabelecido para sempre. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 20 ao 22, nós vemos um momento em que o povo de Israel, eles estavam em um local onde a água era insípida e estava até mesmo atrapalhando a região para eles poder cultivar. Então eles chamam o profeta Eliseu e diz: faça alguma coisa para nos ajudar. E o profeta então diz: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal numa vasilha. E então trouxeram. E então saiu ele no manancial das águas e deitou sal nela e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. 22, ficaram pois sãs aquelas águas até o dia de hoje, quando o livro estava sendo escrito, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. O sal fez com que aquela água tivesse sabor, não fosse insolúvel, sabe? Insolúvel quer dizer sem possibilidade de beber. Mas então o sal tinha esse valor especial. Ele era usado como troca. O sal também era usado como desinfetante, né? O sal ainda tinha aquela qualidade que Jesus Cristo disse: olha, se ele perder o seu sabor, não vai prestar para mais nada, senão para jogar ele no chão e ser pisado pelas pessoas. Os irmãos sabem
que existe o sal grosso, o sal mais fino, o sal que é tirado do mar. Lá eles sabiam muito bem disso, porque o mar próximo deles, que é o Mar Morto, é o mar mais salgado de todos os mares, onde a maior concentração de sal existe na face da terra. Também é o lugar mais baixo da terra, aonde os seres humanos possam chegar, e ali a água, você nem consegue se afundar corretamente, você boia, por causa desta quantidade de sal e de tantos outros minerais que tem dentro do mar. Então, as pessoas sabiam que eles tiravam várias qualidades de sal, e quando o sal que era usado e para tantas outras coisas, mas era um sal que não tinha sabor, o que eles faziam? Talvez você já viu, você que já passeou ou já teve em uma região muito fria, aonde congela à noite o chão, aonde neva, e você vê aqueles caminhões nos Estados Unidos, você já viu na Europa, lá em Jerusalém, na região do Templo do Monte, lá do Templo de Jerusalém, onde está o monte, também neva, também fica muito frio. E como eles fazem para manter o chão limpo e não liso para que as pessoas caem? Eles jogam sal, e o sal limpa e mantém o chão limpo, e as pessoas então pisavam naquele sal, mas não era qualquer sal, era um sal que já não tinha mais a sua qualidade. Mas só que fazer isso é algo, nos nossos dias, muitas vezes, o sal se torna muito caro, e algumas cidades, eles já misturam areia com sal. Mas quando você mistura areia com sal, a cidade fica uma sujeira que os irmãos nem imaginam. Aquela beleza da neve que cai no dia anterior, branquinho, tudo limpinho. A cidade que não quer usar um pouco mais de dinheiro, mistura areia no sal e vira uma lama mesmo, quando começa a derreter, e algo tão feio nos próximos dias, que os irmãos não queiram ver aquela cena de um dia anterior nos dias seguintes. Mas agora, ali nos Estados Unidos eu morei 15 anos e meio, mas tem algumas cidades que elas não estão preocupadas com aquilo que vão gastar, porque elas querem que a sua cidade esteja limpa, e então eles jogam sal líquido. É um gasto a mais para a cidade, mas mantém a cidade limpa, e o acesso nas calçadas e as ruas, e isso também impede acidentes de carro, quedas. Você já deve ter visto vídeos aí de pessoas que estão saindo de casa e pisam nas calçadas e nos degraus e caem, sabe? Este sal era aquele sal que as pessoas não davam mais valor, mas mesmo assim ainda tinha uma utilidade. Mas cuidado, para que você, ao perder a sua utilidade daquilo que realmente foi o propósito, não acaba vivendo de uma maneira que vai ser apenas para ser jogado no chão e ser pisado em cima, porque vocês precisam dar sabor. Sabe, tem gente que gosta tanto de sal, que assim que ele pega a salada, ele nem experimenta. A primeira coisa que ele já pega, tem gente que já tem sal. Antes de experimentar, ele já coloca sal, porque ele já sabe que ele gosta da salada com sal, independente de como está, porque o sal gera sabor. Mas tem uma coisa, o sal em si, quando colocado na quantidade correta, ele traz o sabor, mas ele não modifica o sabor inerte. Note que Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra. Nós, eu e você, somos terra. Quando Deus fez o homem, Ele pegou do pó da terra. Jesus estava dizendo: eu e você devemos ser influência na vida de outras pessoas, aonde quer que eles estejam, trazendo sabor. Tem pessoas que muitas vezes eles vivem uma vida amarga, mas com aquilo que recebemos de Deus, devemos tornar a vida deles saborosa, porque é impossível não perceber sal. Se você pega uma comida que não tem sal, na hora você sabe que não tem sal, mas o sal traz sabor. Mas o nosso pastor, ele gosta de falar muito desta qualidade do sal, principalmente o sal grosso que a gente usa no churrasco, né? Você coloca ele por cima. O pastor gosta de falar isso, é muito interessante. O sal, ele, digamos assim, ele traz à tona o sabor real da carne, que sem sal ela é amarga, mas quando coloca o sal, traz o sabor inerente dentro dela. Mas se você pegar uma pedrinha de sal grosso e lamber,
só tem gosto de sal. Ela traz o sabor, mas ela não pega o sabor do alimento em que ela é colocada. Nós devemos fazer a diferença, mas não deixarmos que o mundo venha nos influenciar. E aí, além de trazer sabor, Jesus Cristo está falando de preservar. Preservar o quê? Preservar a qualidade. Ele disse, olha, vós sois o sal do mundo, e se vocês não estiverem fazendo a qualidade que vocês devem fazer, vocês vão ser lançados fora. Ele disse, olha, vocês devem preservar os ensinos que eu estou trazendo para você. Sabe, quantas vezes nós temos visto muitas pessoas tentando deturpar a palavra de Deus, e eu e você, como um verdadeiro sal, devemos simplesmente manter este ensino genuíno, verdadeiro, aquilo que ele representa. Olha, porque o sal preserva o alimento de ele deteriorar. Com o tempo as pessoas, não, isso só servia lá para os dias de Jesus, para os nossos dias é diferente. Não, Jesus disse, não, nós devemos preservar o ensino da maneira que ele deve ser, porque uma vida sem sal é uma vida sem sabor. Agora, uma vida sem sabor e uma vida sem sal é como uma vida sem Cristo. Uma vida sem Cristo é uma vida sem a garantia de uma eternidade. Você não sabe que a vida que Deus quer para nós, que Jesus Cristo disse, a vida que eu vim trazer para vocês é a vida eterna, não é algo que nós vamos alcançar um dia. Ele disse, não, aquele que crê em mim, tem a vida eterna. E a vida eterna que nós temos em Deus, sabe o que é a vida eterna? João 17:3. Ter a vida eterna é ter este sal na nossa vida, é ter Cristo em nós e o conhecimento dele. A vida eterna que eu vim trazer para vocês é esta: que vocês conheçam a Ti, ó meu Deus, ó meu Pai, ele está dizendo, que as pessoas conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer Jesus e o que Ele veio fazer, de nos trazer de volta ao Pai, num processo de o quê? De restauração da nossa vida, que estava num processo de apodrecimento espiritual. Cada vez mais estávamos distante de Deus, e ao recebermos Jesus, vamos tendo verdadeiro valor, sabor da nossa vida e da vida daqueles que estão ao nosso redor. Então o cristão como sal, a revista diz, deve influenciar o mundo que se encontra num estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar valores morais, espirituais do reino de Deus, não do reino do mundo, porque pertencemos a Ele. E aí, por isso que ele começa o texto que nós estudamos na semana passada, das bem-aventuranças, ele diz, feliz é aquele que vive estes princípios. E aí parece que Jesus Cristo chega e ele vira de cabeça para baixo aquilo que os homens pensavam e o que eles queriam. Ele diz, na verdade isso foi o que aconteceu com a deturpação, mas você como sal e como luz tem que trazer o verdadeiro sentido, restaurar este mundo que está deturpado, para que eles reconheçam a necessidade de se alinhar com aquilo que eu tenho para você. Por quê? Se você não fazer e não exercer o seu valor, simplesmente você vai ser jogado no chão para ser pisado. E aí o nosso livro vai assim, nunca se esqueçam, portanto, da sua identidade verdadeira no seu relacionamento para com este mundo, e sempre viva de acordo com as palavras de Deus. Coloque para nós Esdras, capítulo 4, versículo 14. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles estavam restaurando os muros. Foi uma ordem que Esdras pediu e recebeu, voltou para restaurar os muros de Jerusalém. E as pessoas que viviam ao redor começaram a notar e disseram, olha, quando eles se estabelecerem, eles vão se levantar contra o rei, porque são um povo que já tem tido no seu passado muitos problemas de guerras.
E aí eles tentam se levantar contra eles, e Esdras diz: não, nós temos uma ordem do rei para fazer o que estamos fazendo. E aí as pessoas mandam cartas para o rei, e eu gostaria de trazer para os irmãos as palavras deles, para nós entenderem como que eles estavam olhando o que estava acontecendo, e tiveram uma atitude de alertar o rei, mesmo eles estando incorretos, sem saber que o povo de Deus estava fazendo o que estavam fazendo com uma ordem do rei. Olha só, ele diz: ó rei, saiba pois que nós, como assalariados do paço, coloca para nós a RA, essa palavra assalariados do paço, ele está dizendo, como nós que recebemos do palácio do rei, ó, sabei que nós somos assalariados do rei, e não nos convém ver desonra dele, desonra do rei. Por isso mandamos este aviso para vocês. Porque, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nela você achará o rei, e saberá que esta cidade, ela já foi rebelde, danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída, desde que a cidade foi destruída. Ele está alertando o rei, mas para chamar a atenção do rei, no versículo 14 ele faz questão de dizer: nós somos assalariados do rei. Ele está dizendo: olha, nós recebemos o sal do rei, e aquilo que tempera o nosso alimento vem do próprio rei, e nós vivemos para honrar o nosso rei. E este povo, nós achamos que estão desonrando vocês. Será que nós, como cristãos, temos tomado essa posição quando vemos pessoas se levantando contra os princípios de Cristo, e nós achamos que nós precisamos confrontar, precisamos ir contra, e não entendemos que precisamos manter a honra do reino a qual pertencemos? Nós não precisamos ficar parados e nem nos levantarmos contra, mas agora nós precisamos nos envolver, porque o sal tem que estar envolvido. Porque se o cristão não se envolver na sociedade, o que vai acontecer é quando essa podridão vai começar a aparecer. Esta é uma das razões do porquê nós vemos tantas coisas acontecendo na nossa sociedade, sendo trazida muitas vezes para as nossas escolas, tentando implantar no currículo escolar muitos ensinos que são completamente contrários à palavra de Deus, porque muitas vezes nós não nos envolvemos quando isto é discutido. Não, deixa as coisas para lá, e aí depois nos levantemos e queremos se levantar contra, porque não mantemos a nossa posição de sal, entendendo que precisamos manter e conservar este mundo, que o próprio Senhor Jesus, usando a boca do apóstolo Paulo, diz: olha, a razão de um mundo não está pior do que está, é porque existe alguns cristãos que estão preservando, aquele que preserva esse mundo, mas vai ter um dia, que ele diz, que vai ser retirado aquilo que preserva. Sabemos que isso não vem de nós mesmos, que é o Espírito de Deus em nós, aquilo que Jesus Cristo disse: olha, o Espírito Santo vai estar em você, ele vai convencer você do que você precisa ser, do que você precisa viver, mas vai ter um dia que o Espírito Santo e a igreja vão ser retirada, e aquilo que mantém o mundo conservado vai abrir oportunidade para um anticristo. Meus irmãos, anticristo, o espírito do anticristo já está na terra e sempre teve tudo que se levantou contra Cristo, mas nunca conseguiu vencer por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E se somos igreja, somos o sal de Cristo na terra para preservar, mas vai ser um dia que vai ser retirado. E aí o que vai acontecer serão aquelas profecias de Daniel, as profecias de João do Apocalipse, coisas terríveis começarão a acontecer quando a igreja não estiver mais preservando. Mas ele diz: cuidado, porque se você não estiver vivendo sal, você vai poder ser lançado fora. E aí precisamos muitas vezes reconhecer a nossa necessidade de uma atitude que precisamos mudar. E aí eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, olhando aqui para o irmão Isaías. Eu já gostaria de pedir perdão para o irmão Isaías. Umas 3 semanas que eu estava querendo falar com ele, termina a IBD, às vezes ele sai.
que eu prometi de ir ali na casa do irmão, dar uma olhada numa porta dele que tinha sido arrombada aí na correria. Eu não tive tempo e com tantas coisas eu disse, eu estou com vergonha de olhar para o nosso irmão Isaías, que eu prometi ir lá para tentar ver se poderia dar uma ajuda para reformar, se conseguiríamos arrumar aquela porta, entendo um pouco, né, da carpintaria e tudo mais, e na correria, e não tenho tempo, e aí... Sempre que vejo o irmão, fico até com vergonha. Eu gostaria de pedir perdão, reconhecer a minha falha. Não vou dar desculpa, porque se eu vou dar desculpa, então não estou querendo. Não, já vou pedir perdão, e o Senhor me perdoa e libera, porque precisamos entender que se de repente perdemos o nosso valor, não vamos mais estar salgando. E isto é o que é importante, a necessidade de nos analisar. Mas assim como o sal passa por processos de purificação, nós como sal purificamos o mundo, mas precisamos ser purificados pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos correr, senão o tempo não dá. O segundo ponto, que vós sois a luz do mundo, no mundo. Quando ele fala mundo, ele está falando deste sistema que jaz no maligno. O mundo está em treva e luz. Esta é a primeira revelação de Deus sobre si no começo da Bíblia. Ao olhar o mundo que estava em treva, ele disse, haja luz. A luz veio trazer uma revelação de algo novo. E quando ele disse, olha, vós sois a luz desse mundo, ele disse, olha, vocês precisam ser aquilo que vai revelar, direcionar as pessoas ao Pai. Esta luz não vem de vocês. Quando ele diz, vós sois a luz, ele está usando de uma maneira, mas se Jesus diz que ele é a luz do mundo, e nós somos a luz do mundo, como que pode esse entendimento? Assim como nós analisamos o sol e a lua. Aqueles que estudam geografia sabem que a lua em si, ela não tem luz própria. O sol possui uma energia e uma força que Deus colocou nele mesmo, e Jesus, ele mesmo representa, e naquele texto que o nosso pastor recebeu no final do ano, para ser o texto deste ano, ele diz, o sol da justiça é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reflete em nós, e nós como a lua, refletimos neste mundo. E olha só, a lua é algo de suma importância para a terra. Muitas pessoas olham, olha lá, as pessoas estão analisando, estudando, vão para lá de vez em quando, ainda não acharam vida e tantas coisas nela, mas ela reflete uma luz que vem do sol para a nossa terra e influencia o quê? Influencia a plantação, influencia, eu não sei se os irmãos já notaram, parece que às vezes a gente não nota, dependendo da semana, do dia que você corta o seu cabelo. Já notou que porque tem vezes que ele diz, mas a outra vez que eu cortei demorou 4 meses para crescer, e agora eu cortei e em menos de um mês meu cabelo já está grande? Por causa da lua. A lua interfere no crescimento de tudo aquilo que pega depois o raio de sol em si. E a lua também é responsável, tivemos aqui um cientista na semana passada aqui falando sobre isso, sobre o quê? Sobre a produção de oxigênio. O oxigênio que nós respiramos é a lua que é responsável de fazer os mares chacoalhar, é ela que faz o mar dar ondas, mudar, aí maré alta e maré baixa, para que o oceano produza oxigênio, para que nós venhamos respirar. Eu e você, se tivermos a luz de Cristo brilhando em nós, precisamos produzir oxigênio, para que o mundo não venha morrer, asfixiado com tanta poluição, que tem sido lançada sobre eles. Por isso que Jesus Cristo, João no capítulo 1, ele vai dizendo, olha, no princípio era o verbo estava com Deus, e a luz do mundo apareceu em Jesus. E ele diz, mas de repente apareceu uma outra luz. Ele não era a luz, mas ele estava apontando para a luz que viria. E ele apareceu na Galileia dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quem era essa outra luz? João Batista. Ele não era a luz verdadeira que tinha o reflexo divino, mas era ele que estava apontando para a verdadeira luz. O conceito físico metafórico de luz, ele procede dessa energia, dessa força que pode ser própria, como as estrelas e o sol, e também refletida como a da lua, que já falamos, mas sempre o sol em si, ele é uma potência que queima, assim como o fogo, que era uma das representações de energia, ele ilumina
purifica e queima. Queima o quê? Queima as impurezas, tira tudo o que não presta, para que possa apontar para o que é verdadeiro. Olha só o que a nossa revista diz: a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar de trevas. Será que ainda há alguma treva em nós? Se há algum lugar de treva em nós, é porque não deixamos a verdadeira luz brilhar realmente na nossa vida, para que possamos ver o que precisa mudar. E uma vez que recebemos essa luz, devemos exercer. Por quê? Tiago, capítulo 1, versículo 17, olha só que interessante. Muitas vezes nós não fazemos alusão a isso e entendemos. O apóstolo Tiago está falando sobre este dom de Deus na pessoa de Jesus, que foi revelado a nós, e ele diz assim: olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Note que ele não diz Pai da luz, bem que ele poderia dizer no singular, mas ele não disse singular. Deus é o Pai das luzes. Que luzes que ele estava falando? De mim, de você. Ele é o nosso Pai. Então, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se Ele é o nosso Pai e nós somos representante dele, nós não podemos estar com dúvidas de como andamos. Será que isso é correto? Será que isso não é correto? Porque se no nosso Pai, que é o próximo ponto, o cristão como luz, ele não pode viver numa dubiedade, em dúvida das coisas. Não, ele tem que ter certeza daquilo que ele representa. Por quê? Ele, como uma luz, como uma lâmpada, que Jesus diz, como uma cidade que não tem como esconder quando está no monte. Note que este sermão, Jesus Cristo estava um dos montes da Galileia. Quando você vai lá em Jerusalém ou Israel, você vai nesse lugar em Cafarnaum, nesta cidadezinha, tem até uma igreja lá no local, onde ele deu as beatitudes. Mas daquela região, você veja todo ao redor da Galileia, e algumas cidades que são construídas sobre os montes, e não tem como você esconder esta cidade. Todos podem ver esta cidade. E aí ele está dizendo, ó, vocês devem ser esta luz, que as pessoas, ao olharem para você, elas vão querer saber de onde vem e para onde vai, porque a luz direciona. E aí, ao referir-se sobre isso, Jesus está dizendo, através das suas boas obras, as pessoas vão poder ver Deus na sua vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Como luz, as pessoas precisam ver a diferença em nós, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio daqueles que ainda não tiveram um conhecimento de Deus, para que, naquilo que eles falarem contra vós outros, talvez como que não entendendo quem vocês são, achando que vocês são malfeitores, observando vocês nas vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Está dizendo, no dia em que Cristo aparecer, para colocar em ordem todas as coisas, as pessoas vão dizer, era verdade. A atitude que o irmão Pedro, que o irmão Paulo usava, era aquilo que eu deveria ter vivido. E a nossa atitude hoje vai servir para que eles não deem desculpa naquele dia. Ou será que eles vão dizer, mas eu vivia como o irmão Pedro, eu vivia como ele, e aí, será que estamos influenciando como luz essas pessoas para ir na direção de Deus, ou estamos apontando para uma outra direção? Ele diz, para que as nossas obras e as nossas atitudes venham glorificar a Deus, pois para isso fomos chamados. Olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 13 de Atos, versículo 47, eles estavam passando em algumas cidades, eles estavam fazendo muitos atos, e a Bíblia vai dizer que depois de eles estarem numa cidade e eles ensinarem, as pessoas gostaram tanto do ensino, da luz que eles estavam usando, da própria palavra de Deus, eles estavam revelando às pessoas, abrindo o entendimento, e as pessoas, ao verem tudo que eles explicavam, a Bíblia diz que eles se maravilharam, e disseram assim, volta no próximo sábado, nós queremos ouvir mais. E aí, a Bíblia diz que no próximo sábado, quando eles voltaram, toda a cidade veio para aquela sinagoga para ouvir, não só os judeus,
gentios, todos que lá estavam, queriam ouvir do que Paulo e Barnabé estavam ensinando. E aí a Bíblia vai dizer que os judeus, aqueles que eram para ser os representantes da luz, mas que achavam que essa luz era só para eles, por isso que Jesus disse, não pode ter uma luz e colocar debaixo do cesto, né? Mas precisa estar para que todos vejam. O apóstolo Paulo, com toda a sabedoria de Deus, ele disse assim, porque o Senhor, coloca na RC, porque o Senhor assim nos mandou, e eu te pus, eu coloquei vocês, como luz para os gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Olha, diz assim, vocês deveriam ser luz para os gentios e até os confins da terra. Pode passar o versículo seguinte. E os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificavam a palavra do Senhor, porque eles reconheceram que a palavra, que é luz, lâmpada, não apenas para os judeus, mas para que todos chegassem ao conhecimento da verdade e creram, todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Olha, todos eles creram e entenderam que quem crê, recebe esta vida eterna. Não são apenas os filhos desses, mas todos podem receber essa vida eterna. Olha o texto seguinte. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, pode passar, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e se levantaram perseguição contra Paulo, Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Aqueles que eram para estar servindo como luz, tiveram ciúmes, porque Paulo e Silas reconheceram a necessidade de realmente ser luz para todos os povos. E nós precisamos estar pronto para exercer a nossa tarefa de o quê? De sermos carregadores desta luz, de sermos representantes desta luz de Deus. Olha o que está na nossa revista, no reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Então, nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é de sermos espalhadores de luz. Nós precisamos refletir esta luz no mundo, mas sempre com entendimento. E aqui é onde muitas vezes nós falhamos, de que esta luz não vem de nós mesmos. Essa luz não é alcançada por eu fazer isso ou fazer aquilo. Não. Esta luz é o que está em mim por Cristo para eu fazer e para eu viver. Não é algo que eu preciso fazer para alcançar. Não é por eu ser bom, por eu fazer isso. Não. Deus nos deu este dom. Ele colocou em nós esta vida para refletirmos. E Ele espera que nós realmente vivamos este caráter transformado, como Jesus Cristo disse a Nicodemos, capítulo 3 do livro de João, quando ele disse, olha, você precisa nascer de novo. Ele não entendia, o que é esse negócio de nascer? Ele disse, olha, a carne só pode gerar a carne, mas é o Espírito que gera a vida espiritual em vocês. Ele estava dizendo, olha, o Espírito de Deus vai gerar essa luz em vocês, e todos irão ver e reconhecer que isso não vem de vocês, assim como as pessoas olham o vento, não sabem de onde vem, nem para onde vai, mas conseguem ver a natureza desta mudança, sabe? Nós sabemos que o que gerou essa mudança em nós foi Jesus, e as pessoas precisam ver. E note o que Jesus Cristo fala. Ele diz assim, olha, e vocês, põe no versículo, acho que é o versículo 14, o 15 de Mateus 5, no nosso texto, Jesus Cristo vai dizer assim, ó, 5,15, não se acende essa candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que ela venha dar a luz a todos que estão, onde? Na casa. Ele disse que nós somos luz no mundo, mas começa esta luz brilhando na nossa casa. As pessoas precisam ver a diferença lá na nossa casa, realmente, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, né? Quando estamos no trânsito, quando estamos no Detran, e até lá no Detran,
Sabe, às vezes a dificuldade de conseguir um documento. Quando estamos no cartório, pensa negocinho que não é fácil estar no cartório, né? Para ver algumas documentação, e parece que cada vez que você está lá, parece que é para irritar você, né? Você tem que levar todos esses documentos, aí você leva. E aí ele não explica que no próximo vírgulazinha tem um outro documento que você precisa levar. Aí você levou lá e disse assim, tá, mas tinha esse outro, mas eu já vim aqui ontem, por que você não falou desse? Mas você não me perguntou. E aí nós começamos às vezes a querer, né, a querer brilhar mais essa luz, ou ao contrário, começamos a apagar a nossa luz, não reconhecemos que a nossa luz está perdendo o valor e começamos a dar um mau exemplo. E o grande problema é que às vezes o nosso filho, a nossa filha está perto de nós, está vendo quando estamos agindo, e ele diz, olha, precisamos agir e viver esta luz em nós, sabendo que é o que? É loucura nossa, não querer vivermos o caráter de Deus em nós, porque é isto que nos faz viver em plenitude, em comunhão uns com os outros, e esta fonte, ela vem e precisa estar ligada em Deus. Por isso aí, que Jesus na sequência, a gente vai estudar depois, Jesus diz a importância de nós estarmos nos alimentando diariamente da fonte, que é Deus, estarmos ligados a esta fonte, recarregando, sabe, o seu celular, o seu tablet, o seu computador, ele precisa ser conectado a uma energia, senão daqui a pouco acaba a bateria, vai perdendo força. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de você estar no escuro, não achou vela em lugar nenhum, num dia que faltou eletricidade, aí você liga a sua lanterna, e começa a estar tudo bom, você está procurando as coisas, mas de repente, você esqueceu que aquela pilha que estava ali dentro já era de 3 anos atrás, porque fazia tempo que não faltava energia, e de repente aquela luz vai ficando fraquinha, você vai entrando em desespero, e daqui a pouco você não consegue ver nada. Muitas vezes, lá na nossa casa, na nossa família, qualquer coisa que aparece é situação para dar uma briga na hora do café, na hora da mesa, e aí, nós precisamos dar luz. E parece que não estamos fazendo a diferença, e nós não reconhecemos que a nossa luz já está apagando, não estamos refletindo. Agora tem uma coisa, assim como o sal é colocado na quantidade certa, se você coloca um sal na sua carne, no seu churrasco, na sua comida para você comer, no tempo certo, na quantidade certa, ele traz o sabor daquele alimento, e você quase não nota que tem sal, mas a comida tem o sabor correto. Mas se você colocar sal demais, você só vai sentir o gosto do sal, e aí você nem vai conseguir comer aquele alimento. Assim também é a luz. A luz, ela tem que ser na quantidade certa e na direção certa. Se você pegar uma luz e colocar no rosto, na cara da pessoa, e dizer algo diretamente, da maneira que você usa, sem amor, da maneira que você fala, você vai cegar aquela pessoa, ela nem vai conseguir ver. Então a nossa luz deve brilhar na direção certa, na quantidade certa, para que eles possam, e Jesus Cristo disse, para que a sua luz venha o quê? Glorificar a Deus. A nossa revista vai ser assim, ó, o cristão não pode manter a sua vida como luzeiro pela sua própria força, mas por intermédio do Espírito Santo. Precisamos então entender, temos aí 10 minutinhos para concluir, que como sal deve ser na medida certa, mas o sal só tem valor se estiver fora do saleiro. De nada adianta você ter sal na sua casa se você não colocar ele na comida. Você precisa usá-lo. De nada adianta virmos aqui à igreja, a igreja é o saleiro, mas Jesus Cristo não disse, vós sois o sal para ficar dentro do saleiro. O que ele disse? Vós sois o sal da terra. É lá que você precisa fazer o efeito, é no mundo que você precisa exercer. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta, silenciosa, mas o seu efeito é sentido, refletindo a característica de Deus no nosso interior, na nossa família. Mas o sal, quando colocado na medida certa, ele também tem uma outra qualidade, digamos assim, uma outra virtude, que muitas vezes é pouco falado, mas que precisa ser usada. Claro que nós não vamos exagerar, mas o sal, ele também causa sede.
E como sal, quando as pessoas experimentarem e verem a nossa vida, eles têm que sentir sede, mas não sede nossa, sede de ter o que tem em nós. Nós, como sal, devemos causar sede nas pessoas para terem Deus na vida deles. O sal deve causar as pessoas para buscar alcançar aquilo que nós temos. Por quê? Porque o efeito do sal é de temperar, ele é de manter aquilo que está deteriorando, mas também levar as pessoas a sentir uma vontade de procurar mais Deus. Isso, como sal, os discípulos devem influenciar dessa maneira, correndo como luz. A nossa revista diz: o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, porque não tem como se esconder. Não tem. Por menor que seja a sua luz, num quarto escuro, em que você não consiga enxergar um palmo na sua frente, que é a expressão que a gente diz, não enxergo um palmo na minha frente, mas por menor que seja a luz, quando acender uma luzinha, sabe o que aparece? Uma esperança. Eu vou conseguir sair deste quarto, eu vou conseguir sair deste túnel, sabe? O mundo está em trevas. Por menor que seja a sua luz, quando as pessoas veem você e veem a sua atitude, eles podem ter uma solução. O irmão Pedro, o irmão Paulo está aqui. Irmão Paulo, nos dê uma orientação, nos dê uma atitude, nos dê uma direção. Como luz, a gente vai dar direção para encontrar o caminho, para encontrar a saída. A luz traz esperança. Não fomos chamados para andar escondidos, mas fomos chamados para refletir a luz de Deus na nossa vida. E aí devemos influenciar. Olha o que disse o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, do versículo 8 a 14. Parece que como que Paulo ouviu tudo que Jesus ensinou lá no livro de Mateus, no Sermão do Monte. Paulo não estava lá, né, os irmãos sabem, mas a Bíblia diz que Jesus apareceu a ele como uma luz, quando ele estava no caminho de Damasco, o cegou, tirou ele daquela visão terrena que estava direcionando ele na direção errada, e por alguns dias ele ficou sem luz, mas depois, por meio da oração de Ananias, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos, e ele foi para um momento recluso, onde ele começou a receber de Deus. E aí, quando ele escreve aos irmãos de Éfeso, ele dá essa revelação tão linda, ele disse: olha, porque em outro tempo nós éramos trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai então como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável a Deus. A nossa luz deve mostrar direção para as pessoas. Isso não agrada a Deus, mas isso agrada. Será que estamos levando as pessoas a entender que por meio das nossas atitudes eles reconheçam que agrada a Deus ou não? Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Não viva segundo as obras das trevas, mas antes condenai o que é errado. Diga para eles: isso é errado. Reconheça aquilo que o Isaías disse: olha, vai chegar um tempo em que as pessoas vão ter o bem por mal, o mal por bem, o certo por errado, mas nós temos o conhecimento da verdade e devemos levá-los, porque a verdade não muda, a verdade continua, e a verdade é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Diz: porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Das suas atitudes, olha, eu nem quero falar com vocês as palavras de tudo que eles fazem, mas todas estas coisas acabam se manifestando e sendo condenada pela luz, porque onde a luz chega você veja a sujeira, sabe? Não adianta você colocar debaixo do tapete, a luz vai aparecer e vai mostrar. Por quê? Porque a luz a tudo manifesta. Versículo 14: pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele disse: olha, cuidado, talvez você já esteja até meio que dormindo, vacilando, mas desperta, levanta-te
dentre os mortos. Mortos, aqui está falando aqueles que estão distantes de Deus, que já não tem mais vida de Deus. Mas Cristo te esclarecerá para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Concluindo a nossa lição, precisamos entender a importância de mantermos vivos, fiéis, mantendo o ensino verdadeiro do Senhor Jesus, entendendo que essa luz, esta força, que Deus quer que nós sejamos este exemplo de vida na nossa casa, no nosso trabalho, apontando a verdadeira maneira de viver, de como andar, por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos valores. Será que estamos fazendo a diferença? Ou estamos deixando o Espírito de Deus realmente trazer e fazer em nós uma mudança a ponto de que o nosso testemunho, ou o testemunho que as pessoas estão dando de nós, é um testemunho de servo do Senhor? E aí, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que, enquanto preparava essa aula, veio minha memória. A família da Jane, a gente sempre faz as reuniões, as festinhas de aniversário. Por mais que às vezes eles venham à igreja alguns, mas nem sempre tem, digamos assim, o hábito contínuo de ter um relacionamento com Deus e exercer na prática a sua vida cristã. Os outros amigos, a família que às vezes estamos, a família estendida, né? Quando faz aí as festinhas de Páscoa, Dia das Mães, final de ano. E aí, todas as vezes que se reúne, estamos lá, antes de comer, não, ninguém vai comer sem o pastor Moabs orar. E aí esses dias eu falei com eles na última reunião que teve, eu disse, mas por quê? Que é só eu que tenho que orar? Eu fiz essa brincadeira e disse assim, por que vocês também não oram? Todos nós podemos orar. E aí há algo interessante, que é o reflexo do que eles pensam e que muitas vezes nós não entendemos. Olha só o que a minha cunhada disse. Porque você é um pastor, você tem mais experiência com Deus do que nós, você está sempre lá orando, procurando. Olha só a responsabilidade que as pessoas têm e que olham para nós, querendo você ou não. Olha só o que é lindo que Jesus Cristo disse, não tem como esconder a sua luz. As pessoas veem a sua luz, mas tem uma coisa, a sua luz precisa brilhar. Como que você está direcionando eles? Será que eles reconhecem a necessidade de agradecer a Deus antes do alimento? A necessidade de mudar o conteúdo da sua conversa? Quando você chega num lugar, você é um influenciador ou você é influenciado? Você realmente está mudando a situação, trazendo uma claridade, apontando aquilo que deve fazer? Eles realmente perguntam para você? O que a Bíblia fala sobre isso? Porque talvez eles não tenham experiência. Você que tem mais experiência com a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? Sabe, isso realmente agrada a Deus? É uma das coisas que às vezes a gente conversa. Às vezes a minha cunhada ou algum outro parente que está lá próximo pergunta, mas a Bíblia, quando a Bíblia fala sobre isso, realmente isso desagrada a Deus? E eles estão querendo que nós venhamos refletir a nossa luz. E por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, coloca aí para nós, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Por isso, não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Nós já falamos aqui na última lição que as profecias é a revelação de Deus, aquilo que Deus nos dá, a direção de Deus. E a nossa luz, a nossa vida só vai ter valor se nós vivermos e estarmos sempre em comunhão com o Espírito. Ele disse, olha, não extingais, ele disse, não apague. Não deixe o Espírito apagar na vossa vida. Porque assim como uma candeia, ela acende quando você coloca fogo no pavio. Olha só, eu vou dar uma rápido aqui, sei que já estou passando aqui do tempo, mas olha só. Você lembra das 10 virgens? Todas eram virgens, todas estavam esperando o noivo, todas tinham lâmpada e todas saíram com óleo. Só que algumas não levaram reserva, mas olha só. Quando, olhando para a lâmpada,
Não tinha como saber se tinha óleo dentro ou não. Olhando para mim ou para você, nós não somos diferentes das outras pessoas. Mas é quando é aceso o pavio, é que vai dizer a diferença. Se temos ou não azeite em nós. Se estamos cheios do Espírito ou não. Mas só que tem uma coisa. Quando Jesus Cristo disse esta parábola, ele disse que gritaram, aí vem o noivo, saiu ao encontro. A Bíblia diz que todas precisaram acender as suas lâmpadas. Mas para acender a lâmpada, olha só, você aí que lembra de como que era o tempo dos apagão aí, que você tinha sua vela, e se o paviozinho já está muito usado várias vezes, você tenta acender, ele não acende. Você precisa muitas vezes cortar o pavio. Para que o fogo acenda, muitas vezes a gente tem que cortar algumas coisas da nossa vida que está atrapalhando de acender o azeite, fazer o efeito e brilhar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito, tenha sempre do Espírito molhando a sua vida, exercitando, para que você possa brilhar da maneira mais linda, e que através da sua luz, as pessoas possam ver Cristo brilhando em você, e reconheçam que não é você, não é porque você é A, B ou C na igreja, mas que é todos. Jesus não disse, os pastores são a luz do mundo. Jesus não disse, os apóstolos. Jesus não disse, as diaconisas, as missionárias. Ele disse, não, vós, os discípulos. Discípulos é todos aqueles que seguem o seu Senhor. Todos nós temos a responsabilidade e o dever de sermos sal da terra e luz do mundo. Que Deus abençoe a vocês, que a vossa luz possa brilhar diante dos homens, como disse Jesus, porque o nosso Pai que está no céu, como disse Tiago, o Pai das luzes, está olhando para nós. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.